Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu sou Wellington Gonçalves, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em música na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor doutor Silvio Ferraz Filho, ao qual agradeço imensamente pelas orientações e por me ajudar a trilhar esse caminho entre a pesquisa e as inquietações artístico-musical. Agradeço também a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, por acreditar e financiar o desenvolvimento dessa pesquisa. Bom, hoje venho compartilhar com vocês, nessa comunicação, parte do trabalho que venho desenvolvendo em minha pesquisa, sob o título Gisèle Brelet, Reflexões sobre Estrutura e Música no século XX e XXI. Bom, ao pensarmos nas rupturas musicais que há em nosso tempo, não podemos deixar de observar que a maior ruptura aconteceu no âmbito da estrutura. No ponto de inflexão do declínio do tonalismo, onde todos os paradigmas, conceitos e estruturas formais que durante séculos foram princípios que nortearam a criação musical, e a partir do atonalismo no século XX, o músico criador é forçado a questionar os princípios do pensamento musical e reinventar a própria música. É neste contexto que a musicóloga francesa Gisèle Brelet inicia as investigações sobre a criação musical. Essa reflexão está contida em seu texto, Musique et Structure, publicado na Revista Internacional de Filosofia no ano de 1965. Apresentaremos uma síntese do texto, bem como observações complementares, segundo algumas citações e comentários que possam nos ajudar a elucidar as reflexões de Brelet. Bom, segundo Brelet, é na estrutura que se estabelece como princípio que orienta o pensamento musical no século XX, atribuindo à estrutura o papel fundamental da problemática do músico criador. E por extensão, poderíamos dizer que toda música de concerto criada após o declínio tonal, né? Brelet, então, ele se pergunta, a partir dessa constatação, qual é o significado estético da estrutura? Há na reflexão sobre a estrutura uma relação direta, onde a estrutura se faz presente na poética, imagética, fabulação de um construto musical? E sobre o espírito de uma época, a análise da estrutura musical revelaria uma abordagem fundamental do nosso tempo? Ele vai nos dizer, em Schoenberg, que após o declínio tonal, a música de concerto encontrou um princípio ordenador, especificamente a partir da ordenação serial, como víamos falando. A organização do total cromático na lógica serial ordena a série de alturas dada uma escolha, criando assim uma sistematização coordenada, uma estrutura intervalar que surge do cromatismo e recebe o caráter orgânico estruturante. Aí Brelet vai nos dizer, abre aspas, a finalidade da música seriada é libertar totalmente o pensamento e a sensibilidade musical das convenções e padrões pré-estabelecidos da linguagem clássico-romântica, que já não corresponde ao espírito do nosso tempo. É dar total autonomia ao sujeito musical, para que ele possa dialogar livremente com os sons. Só que Brelet vai apontar que há alguns problemas dentro do serialismo, e ela vai nos dizer, contanto, ela vai nos dizer, no entanto, o serialismo oriundo do decafonismo de Schoenberg, ordenava e direcionava somente o arcabouço das alturas. Outros elementos componentes, como timbre, duração, dinâmica, articulação e a própria forma, permanecem como antes. A escrita seriada de Schoenberg estava pronta e desacerada como uma contradição interna, pois nela chocavam dois universos formais incompatíveis. Dessa contradição que é em Schoenberg, surge que é só resolvida dentro da estrutura formal somente com Weber.
E aí, em Weber, que a música nova encontra caminhos estéticos e formais, sendo em Weber que os jovens compositores se espelhavam e faziam suas reflexões, né? Toda a questão que vai ser resolvida posteriormente com o serialismo integral. Na busca de um rigor que ordenasse a música, os jovens compositores encontravam um potencial estruturante expressivo na lógica matemática. Por consequência, todos os impulsos criativos que poderiam ordenar os elementos fenomenológicos, dado a razão numérica empregada, foram suprimidos, bem como os elementos estruturantes, alturas, durações, intensidades, timbres ou ataques, que foram tratados isomorficamente. E como decorrência desse processo lógico-matemático, é a total ausência de forma musical. Na busca de solucionar esse problema formal, os neo-serialistas descobriram na teoria da Gestalt um espaço reflexivo que poderia solucionar o problema da música nova. Com a Gestalt, os vanguardistas puderam vislumbrar a possibilidade de restituir a essência do fenômeno musical, a pureza da estrutura, não existindo na mediação advinda de uma convenção, mas no próprio material sonoro, que corporifica segundo uma vontade de existir. A música, nesse ponto, encontra um novo caminho, o da escuta. Aí, novamente, abre aspas para Belê. Entendemos que a música seriada existe do ouvido uma nova escuta, uma nova sensibilidade auditiva, disponível para acolher em seu frescor as estruturas da realidade sonora. Dentro do pensamento da reflexão sobre a estrutura, que é a possibilidade de novos sons, o uso do computador, a síntese do som, a manipulação dos sons concretos. E com isso, Brelet vai fazer uma reflexão sobre a questão dos materiais. Em direção às perspectivas reflexivas sobre a emancipação do som em Brelet. Russolo, no início do século XX, já vislumbrava uma arte sonora que se desvinculou dos antigos paradigmas de um mundo que não era mais aquele vivido, na busca de uma arte de seu tempo. Abre aspas para Russolo. Em minha mente, uma nova arte que somente tu pode criar. A arte dos ruídos, lógica, consequência das suas maravilhosas inovações. A vida antiga foi toda silenciosa, nasce o ruído. Hoje o ruído triunfa e domina soberano sobre a sensibilidade dos homens. Russolo, 1913. Notamos aqui que Russolo nos direciona à emancipação do fenômeno sonoro, quando o ruído se torna parte possível de uma vida que outrora não era permeada por máquinas. Como consequência desta, um indício de uma música que se adentra em uma escuta, já vivida, é possível. E desta forma que, para além das 12 notas do total cromático, a expressão musical encontrava em seu primeiro vestígio de liberdade, não se condicionando à restrita gama de alturas a priori, a despeito da emancipação do próprio som e a possibilidade desta, o surgimento de novos instrumentos, novas possibilidades, onde Varese nos diz, abre aspas, as sutilezas acústicas permitirão, ou mais, a delimitação daquilo que designo como zonas de intensidade. Essas zonas serão diversificadas mediante diferenças de timbre e intensidade e por meio de tal processo físico no que diga respeito à sua percepção assumirão cores, dimensões e perspectivas diferentes. 1913. Segundo Brelet, no estudo que o pensamento musical contemporâneo encontrou o som concreto e suas qualidades mais diretas, onde o desejo de Varese e Russolo poderão manifestar sua potência, dado que é a partir da gravação, manipulação, que o acontecimento sonoro que se revela ao ponto de rearticular da própria teoria musical e se afastando completamente do sentimentalismo e da retórica romântica do século XIX.
Agora, do ponto de vista da análise, estrutura e análise, Brelet vai nos dizer a seguinte reflexão. Quando abordamos a percepção enquanto uma razão objetiva e analítica, Brelet nos diz que as obras modernas cada vez mais se fazem menos perceptíveis a partir da ótica analítica. A análise, como molde tradicional, pode condenar-se enquanto um erro a priori, pois ela separa os elementos do todo, dissocia-os e depois funde em síntese como uma proposta de fim, o que para Brelet ocasiona um erro, pois quando você tem um jogo a priori e separa esses elementos eles não dialogam exatamente com um todo, de uma perspectiva geral. E abre aspas para Brelet. Tal análise supostamente pedagógica de sonatas e sinfonias clássicas apenas disseca a obra de forma a excluir os resultados da operação sob títulos abstratos destinados a descrever qualquer música. Fecha aspas para Brelet. Essa análise, como se apresenta, enuncia a priori a formatação estática, a qual deixa escapar a singularidade da obra, distorcendo sua estrutura de tal forma que, em seu enunciado, ela não é experimentada pela consciência musical. Para Brelet, a obra é uma totalidade viva, da qual seus elementos destacam, longe de ser somente a somatória desses elementos, de tal forma que a individualidade das partes não há uma definição como tal, onde as partes não se emancipam da totalidade, da qual haveria em sua remoção do todo um prejuízo em seus sentidos. A obra seria mutilada, modificada, perturbada em um todo de sua estrutura. Brelet então nos diz que cabe ao nosso tempo reinventar outra lógica, outra metodologia analítica, uma análise que permita descrever a obra em sua plenitude, sem dissociar seus elementos e que destaque tanto a diversidade quanto a unidade de suas estruturas. Abre aspas para Brelet. Ora, este todo estrutural, sempre singular e concreto, não cabe em nenhum molde formal. Remete imediatamente à liberdade estruturante, postulada e autônoma do sujeito musical. Esbarrando no matematicismo que marcou o serialismo integral em seus primórdios, o compositor sentiu despertar nele o gosto e o sentido de liberdade, o único capaz de dar sentido à técnica serial, pois havia destruído voluntariamente os padrões pré-estabelecidos, incentivando o automatismo da escrita. Vindo do sujeito, a música volta ao sujeito, e o ouvinte também completa o trabalho de acordo com ele mesmo. Enquanto a música clássica expõe sua forma em plena luz e a impõe a nós, a música nova oculta suas estruturas sob inúmeros condutos subterrâneos, como se nos convencesse a reinventá-la. O ouvinte não encontra mais diante de si aqueles caminhos prontos que eram diagramas necessários à música nova, que os repele, obrigando-o a desbravar seu próprio caminho. O artigo de Brelet é então um manifesto, uma ode à liberdade da e na criação a partir dos desígnios estruturais. Livre de qualquer estrutura anterior, a obra pode, finalmente, restaurar para nós, em sua pureza e dialética sutil do som e do tempo. As palavras do pensador Gilles Deleuze: o músico criador, o artista criador, não depende mais de uma verdade a priori da forma, que ordena e governa as ações criativas. É na potência da criação como resultado da criação que nasce o novo. Muito obrigado a todos.